né? Tem aí 72 anos de existência, um povo que sempre foi massacrado ao longo da história, um povo que vive numa região oprimido, digamos assim, porque tem ali todos os países ao seu redor tendo, de certa maneira, massacrar aí o Estado de Israel, o Estado de Israel. A ONU, que muitas vezes também trabalha contra, né, Israel, e não falando do nosso Brasil, da nossa imprensa brasileira, que é antissemita, né, na cara dura. Mas Sim, o que eu vejo, Deus sempre cuida do povo dele, essa é a pura da verdade. Deus sempre guarda o povo dele. E eu não consigo entender, não me entra na cabeça de alguns colegas nossos pregadores, de alguns ministérios, que desprezam o Velho Testamento e só foca no Novo. Eu falo que o Novo, para mim, é uma explicação do Velho, ou seja, aquilo que estava oculto no Velho é explicado no Novo. E aí que está uma questão. exatamente. Jesus era judeu, nunca acusaram Jesus de ser infiel a Deus. Notou isso? Acusaram Jesus de... Pode falar, pode. Não, 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 pode concluir o pensamento do senhor, se eu falar Vou acusaram concluir. Jesus. Eu entendo que Jesus era dizimista, entendeu? Por quê? Porque em momento algum acusaram, tu não é dizimista. E era uma prática obrigatória deles, né? Moisés vê eles obrigatório deles ali. E quando Cristo ele é questionado em Mateus capítulo 23, versículo 23 sobre o dízimo, ele fala, ai de vós dais o dízimo do hortelã, do ende, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, 3 coisas. Aí entre vírgula ele fala, mas deveis, porém, fazer isso. Era dever deles. Ou seja, não é uma virtude minha ser dizimista, é um dever meu como cristão. Né? Isso é um dever. E aí que está o negócio. Porque eu posso falar abertamente que eu sou dizimista, então não tem problema, posso falar, não tem problema com isso. Minha igreja crê isso, minha igreja prega isso, minha igreja ensina isso, e a nossa igreja não ganha para pregar, né? E ainda que ganhasse, não estaria errado, acho que a Bíblia fala que o obreiro diz o salário. Eu acho que se a igreja crescer, tendo estrutura, ela deve dar uma boa condição para o seu pastor. Eu vejo isso, né? Eu entendo isso perfeitamente. Eu vindo hoje da igreja, a minha esposa estava falando assim, olha, a gente estava preocupado, né? Porque muitas igrejas, vários estados fechados. Eu falei, olha, cuidado dos nossos irmãos pastores que vivem da obra, dependem da obra. E a minha esposa falou assim, uma coisa interessante, falou que Deus abençoe, né? Eles, que cuide deles, porque as pessoas não percebem a importância de um pastor numa cidade. A nossa cidade aqui tem várias igrejas, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu não sou melhor do que eles, nem pretendo ser melhor do que eles. Eu quero ser eu mesmo, pregando o evangelho na minha simplicidade. Mas eu vejo, imagine o Brasil sem pastores. É claro, tem pastor malandro? Tem, como todo segmento tem. Tem cara que prega por evangelho, por inveja? Tem cara que é ganância? Tem. Mas a maior massa dos nossos pastores são homens de Deus. As esposas de pastores são mulheres de Deus. Olha, eu faço muita parte criminal. E você me pergunta para mim assim, é muito perigoso ser advogado criminalista? Eu falo assim, perigoso é ser pastor. Porque como advogado criminalista, eu nunca fui ameaçado, mas como pastor eu já fui. Como pastor eu já fui perseguido, como pastor eu já fui caluniado várias e várias vezes. Várias vezes. De vezes a gente, vou falar aqui a gente assina e voltar e fala, poxa, Deus, eu não preciso de tudo isso, né? Mas a gente fala, não, eu tenho que cumprir o meu chamado, a minha vocação. Aquilo que você falou, o chamado de Abraão, achei muito linda aquela explicação que Deus, sobre o chamado de Abraão. Deus chamou Abraão, não chamou Ló. E às vezes que a gente quer incluir pessoas no nosso chamado, às vezes não dá certo. Então, hoje eu me preocupo muito com nossos irmãos pastores, né? Que eu sei que muitos passam necessidade, passam luta, passam dificuldade. Eu falo que uma das coisas que se perdeu também é aquele bom pastor, não aquele pastor malandro, aquele que desrespeita, que aproveita a função para enganar as pessoas, né? Mas as pessoas têm que pensar também no pastor, na família do pastor. Né? E ser pastor é um peso muito grande. Ser pastor não é fácil. O peso de um ministério, o peso do nome pastor nas costas é muito pesado. Né? A gente sabe disso. É verdade. E dentro dessa perspectiva de cuidar, então Deus, o que ele faz? Eu acredito nisso, que há um texto interessante em Atos, que quando fala sobre que a igreja vai crescendo, e o que acontece? Eu até esse dia estava conversando com um amigo meu, e ele é um amigo, mas ele é um dos defensores da ideia de que o dízimo foi abolido e tal. E eu falei para ele assim, não. Eu não concordo, mas eu respeito seu pensamento. Aí ele se sentiu satisfeito. Eu falei, sabe por quê?
Eu falei, se for usar pretexto de graça para justificar o que você está falando, eu vou dizer uma coisa para você, o mandamento para vocês é mais pesado. Ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Na fé que eu tenho, que não é uma fé que é a partir de Mateus que começa a graça sempre existiu, a graça de Deus é plena, Deus Desde Abraão, lá de graça, trás, né? desde Gênesis, Exatamente. né? E foi, por exemplo, pela lei, Davi tinha que ter sido apedrejado, mas é a graça que o restaurou, e assim consecutivamente, né? E eu sempre digo que quando Deus criou a lei, na verdade, é assim, até meio ambíguo que eu vou falar, mas é a realidade. Deus não criou a lei para o homem cumprir, porque Deus sabia que o homem não era capaz de cumprir lei. Deus deu um mandamento para o homem no jardim, o homem quebrou. Como é que o homem vai cumprir 513 mandamentos? Deus sabia. Eu sempre digo que Deus é um ser muito bem-humorado, sabia disso? Deus é um ser muito bem-humorado. Mas tirando aqui esse meu arroba aqui de bom humor, então eu creio numa coisa, eu creio que isso é uma das bases da Igreja Reformada, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou seja, Velho e Novo Testamento. Né? O Velho Testamento é o testemunho, são as profecias, são as promessas de Deus, o Novo Testamento é o cumprimento dessas promessas, eles se complementam, né? Juntos eles formam a palavra de Deus, né? E é a palavra de Deus, mas aí esse amigo meu falou, não, porque para mim eu só considero princípio para nortear minha vida, o Novo Testamento. Eu falei, então, meu amigo, não devolva dízimo. Ele ficou satisfeito. Eu falei, então faça o que os cristãos faziam em Atos dos Apóstolos, venda tudo que você tem e coloque aos pés dos apóstolos. Eu falei, você viu? A graça, ela é mais exigente do que a lei, porque se ele acha que a lei cria a exigência do dízimo, na graça, os irmãos eram o quê? Pelo Espírito Santo eram movidos a entregar tudo que tinha. E outra coisa, era uma atividade exigida. Foi interessante. Um dia chegou um rapaz para minha igreja e falou, pastor, diga aí, meu irmão, pastor, olha, nós estamos na graça, você dizimista. Eu falei, olha, faz o seguinte, se você quer viver pela graça, na minha igreja, para ficar tranquilo. Só que eu quero que você pratique a mesma graça. Lá na igreja primitiva, eles davam dízimo, davam tudo. Exatamente, aí. Quer viver a graça, meu irmão? Então viva. Claro, na extrema graça. Mas Paulo escreveu, né? Não useis da graça para dar a ocasião ao pecado, para desobedecer a Deus. E muitos aproveitam, na verdade, isso para desobedecer a Deus. Cria um pretexto, né? Aproveitando aqui o Clairson Batista, acho que é esse que se pronuncia o nome dele, me perdoa se eu errei, meu irmão. Falou verdade, concordando aqui, o William Donizete. Quase, meu é Donizete, o dele é Donizete. Ele fala, meu querido pastor Odair Souza, o mestre na palavra, o qual eu admiro muito. Conhece ele? Pastor, ele é um amigo nosso, pastor da Igreja Brasil para Cristo, em Cambé, no Monte Castelo. Pastor William, quero entrevistar o senhor também, pastor. Quero te entrevistar também. Vou dizer para você, hein? Ainda bem que você me entrevistou antes, depois entrevista ele. Sério? Pastor William mestre. É um homem que durante muitos anos foi conferencista internacional, viajou o mundo também, viajou muitos países. Atualmente ele é pastor aqui em Cambé e é um mestre, é uma pessoa que tem uma sabedoria de Deus extraordinária. O senhor vai gostar de conhecê-lo e de conversar com ele. É um homem muito sábio, extremamente sábio. Com certeza. Eu sigo aquele conselho, né? Dizem que quem quer ser sábio anda com os sábios, né? Sem dúvidas, né? Sem dúvidas, né? Eu sou seu aluno, ele está dizendo que aprendendo com vocês, né? Mas, na verdade, a gente encontra tantos grandes homens de Deus por aí. Eu estava falando, assim, que eu falo que um dos erros de algumas igrejas, alguns pastores, é achar que ele é o cara, né? Que ele sabe tudo, que ele tem que aprender, que é só a igreja dele que salva. Eu falo assim, aí é um engano, né? Até hoje dei um exemplo... quando Elias pensou que ele era o único que estava adorando a Deus, eu falo, que isso, rapaz? Ainda acho que 7 mil, né? Que não se dobraram, não dobraram o joelho, ou seja, não é só você não, meu filho. Você junta uma multidão de 7 mil profetas e Elias está no meio, ou seja, você é mais um. Você é mais um no meio. No meio de 7 mil, quem me enxerga? Só Deus. Só Deus. Verdade, boa essa. No meio de 7 mil, quem me enxerga? Só Deus, ninguém me enxerga, né?
Na verdade, em meio de 500 pessoas, quem vai enxergar? Só Deus vai enxergar. Enxerga. Eu lembro que eu tive uma experiência uma vez, nós estávamos em São Paulo, lá, inclusive na sede da Igreja Mundial em São Paulo, Sim. e lá é um templo muito grande, e eu lembro que eu sou baixinho, né? Estou no auge do meu 1,60 m e alguma coisa, e eu me virei no meio do povo lá, e estava me procurando, né? O pessoal me procurando. Aí alguém disse assim, como é que vai achar esse homem no meio de 8 mil pessoas? É mais ou menos a experiência de Elias. É a mesma coisa, né? Ou seja... Pastor Daíra, aproveitando já, a gente está chegando no final. Okay. Quero que eu peço, na verdade, aí, agradeço de coração a sua disponibilidade de estar aqui para fazer um bate-papo. Realmente foi enriquecedor, né? Maravilhoso, gostei muito. A gente vai voltar várias vezes a fazer nosso bate-papo aqui, nosso podcast. Eu gostaria que o senhor fizesse essas considerações finais para as pessoas que estão nos vendo. Em seguida, eu vou encerrar também, que estamos aqui com 1h20, e eu prometi hoje fazer uma carne hoje aqui para minha esposa. Eu vou falar, descongela a carne com pão, né? Coisa de paranaense, carne com pão. Então, eu vou fazer a carne moída lá com pão, vou comer um pouco ali com a família. Eu gosto disso, eu gosto de uma vida bem simples, né? A gente veio do interior, da roça, então, no meio do mato, é assim que a vida da gente é, né? E faça suas considerações finais essa noite. Como o nosso tema é o chamado de Abraão, as minhas considerações finais são essas. A importância de se discernir a voz de Deus num tempo como nós estamos vivendo, de tantas vozes, né, é importante. A segunda coisa é não dar mais atenção aos erros do que eles merecem. Eu acho que o único erro, a única atenção que um erro merece é o quê? É a atenção do arrependimento e do recomeçar quantas vezes for necessário, né? Abraão, apesar dos seus tropeços, como qualquer outro ser humano, jamais desistiu. E por isso hoje nós estamos debatendo e falando sobre ele aqui. A terceira coisa é, não olhe para as guerras que você tem que enfrentar, independentemente da proporção delas, numa perspectiva humana. Olhe sempre na perspectiva de Deus. Pode ter 20, 30 mil soldados contra você numa guerra e você só ter 318. Com Deus, minoria vai ser sempre maioria. E, para fechar, né, independentemente do que as vozes que estão ao seu redor digam, seja grato a Deus, seja fiel a Deus, reconheça a soberania de Deus e deixa Deus governar a sua vida. E aí eu abro um parêntese bem grande. Seja dizimista fiel.